Oi gente, sou eu, André Teixeira Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo, aqui no Esquerda News, com essa participação especial, falando da nova esquerda. E que nova esquerda é essa? E eu vou falar especificamente nesse vídeo sobre o candidato à presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders, e o movimento progressista nos Estados Unidos, algumas suas características e tudo mais. Peço a vocês que se inscrevam no Esquerda News e se inscrevam também no meu canal A Nova Máquina do Tempo. Então vamos lá. Quem é Bernie Sanders e o que é esse movimento progressista? É bom lembrar que os Estados Unidos têm uma trajetória anterior a Bernie de políticos de centro-esquerda e de esquerda. Né? Tem o John Dewey e outros ao longo do século XX especialmente. Antes da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham inclusive um partido comunista. Depois da Guerra Fria, isso se tornou impossível de ser mantido. E o Franklin Delano Roosevelt, que era um cara de, no máximo, centro-esquerda, mas chegou a defender uma nova carta de direitos, incluindo direitos sociais. Né? Seria um novo New Deal, fica meio New Deal, mas que teria, além desses componentes, teria uma nova também, novos acréscimos também na Constituição americana. Bem, quem é Bernie Sanders? Bernie Sanders, na década de 60, ele era um jovem fazendo parte de movimentos contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele marchou com Martin Luther King, ele foi preso lutando pelos direitos civis da população negra. E ele, assim, desde sua juventude, ele é filho de imigrantes poloneses, ele sempre defendeu direitos sociais, os direitos dos trabalhadores e tudo mais. Ele acabou se tornando prefeito de uma cidade do estado de Vermont. Ele originalmente é do Brooklyn, mas ele foi morar em Vermont. E ele se tornou prefeito de Burlington numa votação histórica. Ele acabou ganhando da segunda ou terceira vez que ele tentou por 10 votos. É uma coisa incrível. E quando ele finalmente ganhou a prefeitura de Burlington, ele ajudou a transformar Burlington na primeira cidade dos Estados Unidos totalmente independente do ponto de vista energético. Um fenômeno. E ele se tornou um fenômeno de popularidade nessa cidade e no estado de Vermont por defender os trabalhadores rurais, por defender os pequenas propriedades de fazendeiros que faziam a produção da comida, na agricultura familiar que existia e ainda existe no estado de Vermont, e uma série de medidas que ele fez para proteger os trabalhadores. E ele tem uma grande inovação do ponto de vista da trajetória política dele, que ele montou uma coalizão de esquerda no estado de Vermont, que incluía sindicatos, feministas, ambientalistas, movimentos de trabalhadores, idosos, enfim, ex-membros das Forças Armadas, uma coalizão muito diversa que ele conseguiu reunir em torno de pautas em comum, contra a opressão, contra, contra esse Estado que está associado a grandes corporações empresariais, que é o Estado dos Estados Unidos. E isso levou ele ao Congresso dos Estados Unidos, ele foi eleito ao Congresso dos Estados Unidos, e depois ele foi eleito senador, e é o que ele é hoje, até hoje ele é senador pelo estado de Vermont. E ele mantém essa coerência há mais de 40 anos. Né? Mais de 40 anos que ele mantém essa coerência na defesa dos direitos sociais e na defesa daquilo que ele defendia lá atrás. E foi um dos pioneiros na defesa do casamento gay, foi uma das pessoas que alertou mais cedo em relação à mudança climática. Só que tem uma particularidade envolvendo os Estados Unidos aí. Na década de 90, quando Bill Clinton se torna presidente, ele se torna presidente derrotando o George Bush pai, né? Não o George W. Bush, mas o George Bush pai. Ele se torna presidente fazendo uma estratégia dos democratas que os democratas não faziam há muito tempo, que é ir para o centro, ir para uma política do ponto de vista econômico, mais de direita. E isso fortaleceu, na década de 90, uma perspectiva dentro do Partido Democrata, que é a perspectiva de que você deveria ir para o centro para se eleger.
E essa perspectiva influenciou Tony Blair na Inglaterra, influenciou gente pelo mundo inteiro, influenciou até um certo grau o PT no Brasil. O PT fez esse movimento, se vocês lembram da carta de Lula aos brasileiros, tem um pouco desse teor, não é? E isso fez com que muitas forças políticas no mundo que se intitulam de esquerda fizessem esse caminho para o centro, em parte influenciadas pelo fim do Muro de Berlim. Quer dizer, o Muro de Berlim acaba e uma das consequências nos Estados Unidos e que espalhou para o resto do mundo foi essa defesa de ir ao centro. Vocês sabem que em 2016 Hillary Clinton se candidatou à presidência dos Estados Unidos justamente com essa mesma estratégia. Só que entre a década de 90 e 2016 teve o ano de 2008 e teve a crise, o crash da bolsa e tudo mais. Por que isso é relevante? Porque quando teve o crash da bolsa, boa parte da população americana começou a se revoltar contra essa política de fazer o bolo crescer, o chamado Reaganomics, que vem lá da década de 80, que foi absorvida pelo Partido Democrata, a ala que eu chamaria de ala corporativa do Partido Democrata. E por que eles se revoltaram com relação a isso? Porque eles começaram a ter acesso a certas informações. Por exemplo, que o salário dos CEOs e dos executivos subiu mais de 800%, enquanto o salário dos trabalhadores praticamente não subiu entre a década de 80 e aquele período. Que quando aconteceu o crash da bolsa, o Estado americano salvou os bancos, salvou as grandes seguradoras, mas as pessoas mais pobres que perderam casas, que perderam muito, não foram salvas pelo governo. Basicamente o recado do governo foi: se virem. O governo Obama, que assumiu um pouco depois, teve um pacote de estímulos que tentou ajudar um pouco essas pessoas, mas não houve uma mudança estrutural nos Estados Unidos, não houve um massivo investimento em educação, não há um sistema nos Estados Unidos de universal de saúde. Então, diante de todas essas frustrações, essa população criou o movimento Occupy Wall Street, ocupar Wall Street. E outras manifestações se espalharam pelo país. O que foi que aconteceu? Bernie Sanders, que tem esse largo histórico coerente no Congresso e no Senado, foi se cacifando um pouco durante aquele período para se tornar uma liderança progressista. Mas mesmo Bernie achava que ele ainda não era uma liderança nacional. E não era muito conhecido fora de Vermont. Mas o movimento começou a germinar ali em 2008, 2009, 2010. Ele foi ascendendo a insatisfação com o sistema, com o capitalismo especialmente um capitalismo tão controlado pelas corporações empresariais. E aí o que foi que aconteceu? Em 2016, quando Hillary se candidata mais uma vez, retomando a política da década de 90 do marido dela, de caminhar para o centro, de fazer aliança com grandes corporações, Bernie chega num momento crucial da vida dele e da história dos Estados Unidos do ponto de vista recente. Ele diz para ele mesmo: olha, parece que ninguém vai concorrer contra Hillary e eu não concordo com essa política, então eu tenho que concorrer. E ele resolveu concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2016. Ele acabou perdendo para Hillary. Os motivos foram muito variados. Ele perdeu para Hillary em parte porque Hillary tinha um nome muito mais conhecido do que o dele. Ele perdeu para Hillary porque toda a estrutura do Partido Democrata apoiou a Hillary contra ele e fizeram inclusive algumas coisas altamente questionáveis do ponto de vista ético, como marcar debate para horário de jogo de futebol americano, e gente entregou perguntas da CNN para Hillary, como a Dona Brasília, que acabou sendo demitida da CNN. Quer dizer, muita coisa, independentes foram barrados de votar nas primárias, que eles poderiam votar por mudança nas regras para poder favorecer Hillary. Quer dizer, tudo foi feito para favorecer Hillary e Hillary acabou ganhando as primárias. Só que ela ganhou 55 a 44, alguma coisa assim mais ou menos. 56 a 44. Ela ganhou umas primárias muito mais apertadas do que se imaginava. Bernie chegou a ameaçar
a candidatura de Hillary Clinton naquela época. E ele conseguiu arrecadar, com pequenas doações, recordes, quer dizer, bateu todos os recordes de arrecadação de dinheiro com pequenas doações. Ou seja, a classe trabalhadora financiou a campanha de Bernie com pequenas doações. E esse dinheiro foi utilizado para criar o Our Revolution, nossa revolução, e o Our Revolution está financiando o movimento progressista em todos os Estados Unidos, junto com Justice Democrats e outros. E aí, membros da mídia alternativa, o The Young Turks, Kyle Kulinski, David Peckman, Jimmy Dore e muitos outros, eu só citei alguns aqui que me lembrei de cabeça, mas no YouTube eles se tornaram hiper populares. O The Young Turks se tornou um canal de notícias gigantesco. E todos esses canais têm como fio condutor que une todos eles serem membros dessa veia ultra progressista dos Estados Unidos. Isso nos traz para agora. Agora, existem 4 candidatos relativamente progressistas, um, sem dúvida nenhuma, muito progressista, que é o Bernie Sanders, depois dele, Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard e Andrew Yang. O Bernie Sanders agora está batendo todos os recordes de arrecadação e está encaminhando uma campanha progressista ainda mais forte do que a que foi em 2016. Existem muitas lições na trajetória de vida do Bernie, no que ele defendeu e no que ele defende hoje. Isso significa que ele seja perfeito? Claro que não. Ele deu declarações, por exemplo, sobre a Venezuela, algumas delas questionáveis, sim. Depois, não sei se para se retratar, ele disse que deixou claro que é contra a invasão militar na Venezuela e que a ajuda humanitária deveria ser via ONU e não do jeito que os Estados Unidos estão fazendo. Então, ele já se posiciona de uma forma muito mais, digamos assim, correta, na minha opinião, pelo menos, do ponto de vista da Venezuela. Ele foi, isso é importante, contrário à guerra do Iraque, votou contra a guerra do Iraque, mesmo depois de todo aquele marketing gigantesco que foi feito pelo governo Bush e foi feito pelo Dick Cheney, tentando assustar as pessoas, e por causa do 11 de setembro e tudo mais, ele votou contra a guerra no Iraque. E Hillary, por exemplo, votou a favor. E Joe Biden votou a favor. Isso é muito importante para compreender onde está os democratas corporativos e onde está um cara como Bernie Sanders. Então esse movimento progressista nos Estados Unidos, ele tem algumas características importantes. Ele defende direitos sociais, ele defende um sistema de saúde universal, educação universal, ele defende mais impostos sobre corporações empresariais, impostos sobre bilionários, e ele defende justiça social. E embora eu possa ter críticas, e eu tenho críticas a esse movimento no que tange certos excessos com relação à linguagem, que eles querem ficar, às vezes, controlar demais a linguagem das pessoas, e tem certos excessos ali, assim como todo movimento social teve excessos, né? Todos os movimentos sociais tiveram excessos, mas apesar dos excessos, os eventuais, os méritos são muito maiores do que esses excessos que a gente deve criticar. E, vale a pena dizer, esse movimento teve a habilidade de unificar as questões identitárias com questões de trabalho e questões de direitos sociais, que é algo que nós temos muita dificuldade aqui no Brasil. Então, fica esse primeiro vídeo, que é um vídeo para vocês tentarem começar a compreender a política americana e ver que o movimento progressista americano é um movimento que é muito interessante, é um movimento de esquerda, e que é muito difícil para o brasileiro aceitar que nos Estados Unidos existe esse movimento. O brasileiro bem informado de esquerda, ele quer acreditar que tudo nos Estados Unidos é favorável ao imperialismo, tudo nos Estados Unidos é contra direitos sociais. Isso é verdade do Partido Republicano e isso é verdade dos membros do Partido Democrata, que são da ala corporativa, que são a maioria. Mas isso não é verdade quando a gente fala do movimento progressista que hoje apoia Bernie Sanders. Esse movimento progressista, em sua maior parte, de forma majoritária, ele tem uma veia de esquerda muito interessante, do que eu chamaria da verdadeira social-democracia e socialismo democrático
do pós-Segunda Guerra Mundial, não o que a social-democracia se tornou no Brasil, esse fantoche da direita, mas o que se defendia lá atrás, que era a garantia de direitos sociais. Enfim, gente, é um movimento muito interessante e é um movimento que eu acho que nós temos muito a aprender com ele. E, eventualmente, criticar, sim, mas temos muito a aprender. É isso aí, se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, no Esquerda News e na Nova Máquina do Tempo. Dê uma olhadinha lá no meu canal, no link do Apoia-se, nos links para ajudar. E eu agradeço muito, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.